Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 252 e minguando até 1038 dias. 23 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Eu parei tendo dito, que do primeiro plano e segundo plano, desse contexto, desse texto de formação da esquerda falsificada, consciente. E eu parei falando do primeiro plano e do segundo plano. O primeiro plano é a origem do corpo e o segundo plano é o relacionamento. Sobre isso, agora vamos dar a continuidade. Existe forma para conhecer isto em parte, porém não vamos falar dela especificamente. Por este motivo, sobre este mesmo ideais, vamos relacionar os três para o relacionamento social inserido em grupo que possa se mover na expressão vocativa, e sendo vocação da consciência da vida e que representa todas as origens dos corpos, e vocação da consciência dos corpos, que representa todos os relacionamentos sociais. A vocação consciente em Cristo e reino que é reino é formalizado e formalizando um reino eterno com ação e reação, podendo ser negado por Cristo e formalizando o reino que é reino, e sendo o próprio anticristo. Isto sim, quando os corpos de Cristo nega a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e negando o reino que não é reino. Porém, quando este relacionamento for corpo a corpo, este ideal pode ser entendido sobre as ações dos mesmos. E esta ação atinge outros corpos, também atingirão o reino de Cristo e a sua formação da origem O que eu quero dizer? Primeiro, do lado de cá, todas as origens de Deus, e do lado de cá, todas a vocação da origem do relacionamento. Vocação da origem de Deus e vocação da origem do relacionamento social. Essas três ideias que a gente estamos relacionando, três ideias, sendo relacionamento social, e inserindo ele em grupo, movendo a expressão vocativa, e vocação, consciência da origem do corpo, e a vocação da consciência da origem da origem de Deus, e a vocação da origem do relacionamento social, que é o corpo físico e emocional. Então, aqui estamos inserindo um grupo só, que ele é espírito, e aqui também um grupo só, que ele é físico e emocional, mas que hoje ele está sendo negado por cada corpo em específico, pelo aquilo que já veio falsificado, certo? Quando ele nega essa palavra da vida, quando ele nega um, ele também vai negar o outro. E automaticamente é isso. Quando ele aceita um, ele também aceita o outro. Na força da união é bem isso. O que vai determinar
o bem e o mal são a consciência, são atos conscientes, porque a consciência hoje você pode formar dela uma ideia espiritual ou você pode formar ela uma ideia emocional. Se ela for ideia emocional e palavra da vida é relacionamento corpo a corpo. Porém, se um desses relacionamentos negar, os dois fica sendo falsificado no corpo. Negar a palavra da vida, os dois fica sendo negado no corpo, ok? Vou retomar aqui a segunda parte desse contexto, só para esclarecimento. E formalizando um reino eterno com ação e reação e podendo ser negado por Cristo e formalizando o reino que é reino e sendo o próprio anticristo. Isto sim, quando os corpos de Cristo negam a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e negando o reino que não é reino. Porém, quando este relacionamento for corpo a corpo, este ideal pode ser atingido sobre as ações dos mesmos. E se esta ação atingir outros corpos, também atingirão o reino de Cristo e na sua formação de origem. Lembre que quando caiu um corpo sacrificado, aí as pessoas criaram ideologia e afetaram todos os corpos. Entende? Entende que, ao mesmo tempo que nós estamos formando um grupo para a origem, um grupo para relacionamento social, pode ser um grupo para a falsidade, um grupo da falsidade do relacionamento social. Existe muita complexidade para absorver essa forma e vocês vão entendendo de todas as formas para que isso ganhe as suas consciências, para que vocês possam trabalhar isso no seu íntimo, ok? A vocação da consciência do Cristo, ela absorve todos os ideais dos corpos, e sendo este bom ou ruim. Sendo assim, ele vai se dividir em mais dois, e sendo inconscientes e conscientes. É o que eu acabei de comentar sobre o do texto anterior. O que determina o bem e o mal são as nossas consciências. Hoje em dia, as inconsciências, ela tem probabilidade de produzir um bem também, inocentemente, tá? Elas não são, porque elas são inconscientes não significa que elas totalmente malignas, não é isso. É porque é postura social política. A postura social política vai se aplicar na disciplina e no julgamento, no cumplicidade, vai gerar e muitas das vezes de todas essas complexidades, o que você tem que ficar mais atento é para que o seu corpo não gere atos consequentes. Os atos consequentes é quando você fere diretamente o outro corpo do relacionamento social, ou seja, quando você fere um corpo, você machuque ele, sabe que isso vai voltar, porque do outro lado é um filho de Cristo, é um filho de Deus da mesma forma. É uma formação de Cristo, né? Deus, todos que estão formados dentro do Cristo, são a formação de Deus. Tudo que Deus formou dentro do Cristo são formação de Cristo, certo? E se vocês atingir um corpo, se um cair, todos caem, se de uma certa forma, neste reino, na força da união, ela vai criando uma situação muito complexa e cada vez mais ela vai se aumentando sobre a iniquidade, sobre a maldade. Hoje nós temos a oportunidade que o juiz venha e que as coisas possam ser revertidas, ok? A consciência, ela pode se manifestar de várias formas, porém vamos focar nas três que está sendo dito no contexto. Sendo ele, vocação da consciência da vida e que representa todas as origens dos corpos, vocação da consciência dos corpos e que representa todos os relacionamentos sociais, e vocação da consciência em Cristo, o reino que é reino. A origem da vida, ela vai representar a palavra da vida. E
no meio de tanta confusão, ele pode se manter isolado da sua sociedade para preservar esta origem no corpo e relacionando apenas o trabalho social que se aplica à sua própria origem, relacionando apenas a palavra da vida, e nesta causa ele mesmo nega a sua sociedade automaticamente para invocar apenas o seu interesse de ser comum na sua origem e podendo ser isto bom ou ruim. Ou ele pode aceitar a sua sociedade e negar sua origem no corpo para se tornar incomum dentro da sua sociedade, para alinhar todos os atos conscientes de origem. E conhecendo que o bem e o mal é a negação de todos, e o bem de todos é a negação de um, para que este incomum se torne consciente no corpo para o bem do reino que é reino. De forma que esta consciência ficará entrelaçado entre a origem do corpo e o bem comum de sua sociedade, sendo apenas uma formação espiritual do Cristo. Todavia, pode conhecer, e se esta negação não for o bem social, o corpo ficará isolado do reino de Cristo para entender da sua própria negação. Muitos foram chamados e todos foram escolhidos para o reino que é reino. E sendo muitos chamados, poucos escolhidos para o reino que não é reino. Essas expressões bíblicas, né, que Emmanuel tinha dito, né, que muitos foram chamados, poucos escolhidos. Entende que esses poucos eles iam ter que servir muitos. Hoje não, hoje todos são chamados, todos são chamados, todos são escolhidos. E é isso que determina a graça de Deus, que é o Cristo hoje. Todos são chamados, ok? Não se fica excluído do reino de Deus. Faça a sua parte, faça o seu trabalho, ok? E tudo ficará bem. Maravilha. Esse contexto ficou muito grande, né? Eu não tinha percebido que ele ficou grande, mas aqui, se vocês voltar né, o vídeo e vocês querer entender em parte, vocês vão entender tudo que está sendo dito, mas a princípio eu quero que vocês entendam quando as coisas se aplicam a um, se aplica a todos. E assim a gente vamos entendendo. O juízo de Deus vem por um, né? E ele começou lá atrás, né, com Emmanuel e vai terminar, né, aqui neste tempo que nós estamos aqui entendendo que essa origem ela se tornou espiritual. É muito importante vocês entender que as suas origens ela é espiritual. Quando a gente invocamos todas as origens, chamamos de espírito. Se invocar todos o relacionamento social, a gente chamamos de corpo. Digamos assim, espírito e corpo, espírito e corpo. Quando chegar no movimento da língua, eu já vou tendo adiantado que desses 4 espíritos do homem, são 2 de Deus e 2 do homem, certo? Vocês vêem todos os blogs, você sempre vai entender por quê. O Pai e o Filho é espírito e poder, né? Espírito e glória. Deus, ele é a própria glória. Deus é a própria glória. Esses são os 2 primeiros espíritos de Deus. Ele é Deus, Espírito e glória. As pessoas chamam de Espírito Santo, mas é Espírito e glória, Espírito e poder. O porquê? O que se representa isso? Deus pode tudo, certo? Mas aí, quando o homem tem 2 de espírito e Deus tem 2 de espírito, representando Deus e o homem, né?
Aí nós vamos, no movimento da língua, nós vamos trabalhar todas as ideias do Espírito, começando de Deus e servindo o homem. Mas a princípio eu quero que vocês entendam que dois, Espírito do homem, o corpo do homem é Espírito, ele desabitou da glória de Deus, formou Espírito, e do Espírito ele formou corpo. Então o homem ele é Espírito, ele é corpo. Rapidinho entendendo. Mas aí quando a gente coloca o quarto Espírito, ele está sendo gloriado com Cristo. Entenda isso. Quando a gente coloca o espírito em primeiro plano, antes da origem, por exemplo, espírito e vida, esse espírito aqui, ele é uma ponte entre Deus e a origem dele. Ele vai fazer uma ponte entre Deus e a origem. Aí vocês vão entendendo. Vai estar muito interessante, vocês têm que acompanhar e conscientizar sobre tudo que está sendo dito, que é muito importante, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. E vamos seguir em frente entendendo todas as coisas de todas as formas para que a gente possamos conhecer essa formação de Cristo perfeita que Deus formou, a graça de Deus, né, sobre todos. E assim a gente vamos compreendendo. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossas consciências entre a vida e a morte.